e sua relação com a vida terrena, segundo as leis divinas que regem a vida em todos os planetas do universo. Assim, se todas as almas vieram à Terra em busca de luzes e progresso espiritual, o estudo das obras espiritualistas em muito poderá ajudá-las nesse objetivo. Sabendo-se que os assuntos peculiares à vida terrena servem às almas apenas enquanto no corpo, e que após a sua partida em nada mais lhes servem, tudo aconselha que procurem familiarizar-se com os assuntos peculiares à vida espiritual, para sua maior felicidade e bem-estar, não apenas enquanto no corpo, como e principalmente após deixá-lo na Terra. O estudo do espiritualismo ainda contribui para proporcionar às almas encarnadas novas e grandes alegrias. Através desse estudo aprendem as almas encarnadas a se comunicarem livremente com aquelas que partiram dos seus lares, as quais muito desejam essa comunicação. Longe vão os tempos em que a partida de um ente querido era considerada uma perda definitiva, porque esse parente morrer e desaparecera para sempre. Com o aparecimento das obras espiritualistas, porém, essa crença desapareceu de todo, porque uma nova crença se estabeleceu, assegurando que a morte não é o fim, mas apenas a passagem da vida terrena para a vida espiritual. E tanto isto é verdade que à proporção em que as almas que ficaram vão partindo por sua vez, vão reunir-se no mundo espiritual aos seus queridos que partiram antes, e lá verificando toda a verdade dos estudos espiritualistas quando ensinam que a vida é infinita e que a morte mais não é que o regresso das almas ao seu lar espiritual, para um repouso necessário. Poderão alguns leitores desejar indagar do Senhor Jesus, porventura, a razão de muitas criaturas morrerem ainda na infância, juventude ou mocidade, quando muito teriam ainda que aprender na terra. O Senhor Jesus responderá a essa pergunta, informando que toda alma que vem ao solo terreno para uma nova encarnação, traz consigo um plano de vida no qual tudo está previsto e determinado, inclusive o dia do seu regresso da terra. Se surpresa nesse fato existir, esta será apenas para os familiares da alma que partiu, desconhecedores que são do plano de vida da sua alma querida. Esta, porém, apenas chegada de regresso ao seu plano, logo verificará que tudo ocorrerá conforme previsto, porque assim devia acontecer. Trata-se geralmente, nesses casos, de atrair os pensamentos dos familiares para o mundo espiritual, em seu próprio benefício. E então, a divina providência determina a encarnação em certos lares de almas destinadas a partirem prematuramente, deixando mergulhados em profunda saudade os seus familiares. Estes entregar-se-ão ao hábito da prece diária pela alma querida que partiu, enquanto o mesmo fará esta no alto, tecendo-se desta maneira uma ligação bem sólida entre os lares terrenos e seus entes queridos no mundo espiritual, através da qual algo de muito importante a divina providência determinará para a alegria de todos. As almas que partem cedo da terra, sobretudo na juventude e mocidade, transformam-se em ilhos divinos entre o mundo espiritual e seus antigos lares, para a felicidade espiritual dos seus familiares. As almas que partem deixando saudade despertam a ligação entre dois mundos. A meditação diária depois da oração fervorosa evitará que a alma se perca no espaço cósmico sem rumo determinado. 17ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. 2 objetivos importantes: deliberada vinda do Senhor, obstáculos naturais à vida, contribuições à nova ordem de Jesus, a manutenção da paz. Ao deliberar o Senhor Jesus a criação na terra desta sua nova ordem, teve o Senhor em vista, entre outros, estes 2 importantes objetivos: acelerar o conhecimento do espiritualismo por parte das almas encarnadas, e contribuir para a sua mais rápida evolução espiritual. Analisados no mundo espiritual os graus alcançados na Terra pelas almas que aqui têm vivido encarnações e mais encarnações, chegou-se à conclusão de que, a continuarem as coisas como vão, nem daqui a 2 milênios a maioria das almas atualmente encarnadas terá atingido o grau evolutivo que lhes cumpre alcançar. É como se deixassem os alunos à sua própria deliberação de estudar ou não, por todo o período escolar. A imagem é simples, mas significativa. Com as almas encarnadas passa-se precisamente isso. Elas descem à Terra após um estágio mais ou menos longo no mundo espiritual,
durante o qual muito estudaram e se prepararam para um novo mergulho na carne com vistas ao seu maior adiantamento espiritual. Aqui chegadas, e atingida a idade da razão, são as almas atraídas por toda sorte de interesses materiais e eles se dedicam, por assim dizer, às 24 horas do dia, sem tempo de cuidarem, como prometeram e necessitam, dos seus interesses espirituais. Isto vem acontecendo há muitos séculos, principalmente no Ocidente, onde os ensinamentos ditos religiosos em sua maioria não cuidam da vida espiritual, mas principalmente de suas organizações. Em face desta realidade bastante prejudicial à evolução das almas encarnadas, deliberado foi no mundo espiritual por inspiração das forças superiores, vir o Senhor Jesus, Ele próprio, em espírito ao solo terreno na chefia desta sua nova ordem, esforçando-se em levar, se possível, a sua palavra de esclarecimento e de fé a todos os lares terrenos, através destas mensagens. O Senhor Jesus havia prometido aos homens e mulheres do passado que voltaria à Terra para concluir a obra de espiritualização iniciada há perto de 2000 anos, e esta promessa está agora sendo cumprida com a sua presença na Terra. A ideia destas mensagens pareceu ao Senhor Jesus a maneira mais fácil de falar ao coração de todos os homens, mulheres e crianças, acerca dos verdadeiros objetivos da vinda de cada um a este plano físico. Deseja, portanto, o Senhor Jesus, falar ao ouvido espiritual de todos os filhos encarnados através destas mensagens, para avivar em cada alma o que tanto desejaram e prometeram ao reencarnar, que não foi absolutamente a sua dedicação total aos interesses da matéria, mas sim aos interesses do espírito, que é a sua iluminação constante. Ora, se assim é, necessário se torna dizer isto repetidamente a todas as almas presentemente encarnadas para que procurem recordar-se dos seus verdadeiros objetivos ao solicitarem as forças superiores à sua presente encarnação. Poderá dar-se que muitas das almas que estas mensagens lerem, não lhes atribuam a importância e o valor que elas realmente têm, por se encontrarem numa fase bastante tranquila de sua vivência presente. A essas almas que assim pensarem, o Senhor dirá que ninguém logrará viver na terra uma vida totalmente tranquila, porque isso se choca com as próprias leis espirituais ou divinas. A vida de todas as criaturas humanas tem de obedecer em maior ou menor parte às características da própria topografia do planeta. Não existe na topografia terrena uma superfície útil infindável absolutamente plana, para ser percorrida pelo viajante. Ele terá de vencer altos e baixos, montes e vales, tendo também necessidade de transpor por vezes córregos, riachos e rios caudalosos que encontrará no seu caminho, precisamente para que ponha em ação as suas possibilidades internas de vencer esses obstáculos naturais. Com as almas viventes na Terra ocorrem fenômenos parecidos. Nenhuma alma conseguirá vencer todo o seu período de vida sem lançar mão das suas possibilidades internas, que representam o fruto de suas experiências acumuladas. E para vencer obstáculos desta natureza, não há como possuírem as almas a sua boa dose de fé no coração, proveniente da sua perfeita ligação com a divindade através da oração e meditação diárias. E assim sendo realmente, nenhuma alma que no momento se encontre no gozo de uma vivência perfeitamente tranquila, deverá desprezar o que o Senhor Jesus veio dizer à Terra através destas mensagens, mormente porque a ninguém é dado adivinhar o dia de amanhã. As almas que se encontram na planície tranquila de sua vivência atual, devem considerar que um vale mais ou menos profundo ou alguma montanha poderão surgir de um momento para outro. E para galgá-los e vencê-los não há como se apoiarem na fé, e receberem ajuda da divindade. Ao Senhor Jesus seria bastante cômodo permanecer em sua corte celeste e de lá acompanhar a evolução das almas na terra, distribuindo a cada uma aquilo que elas fizessem por merecer. Isto será para o Senhor Jesus uma posição bastante cômoda em face da sua grande evolução. Mas o Senhor Jesus não estaria, em tal posição, contribuindo para a mais rápida evolução das ovelhas que o Pai Celestial lhe confiou para apacentar na terra. O Senhor Jesus se empenha, então, em ajudar estas ovelhas a evoluir também e o mais rapidamente possível, para a maior felicidade de todas elas.
Com essa finalidade criou o Senhor esta nova ordem, que deverá estender-se a todo o mundo terrestre, para o que ele convoca e conta com a boa vontade de todas as almas que puderem cooperar, no sentido de possibilitarem, ou realizarem diretamente, divulgações dos ensinamentos e finalidades da ordem. Os que se empenharem nesse sentido, estarão contribuindo para o despertamento geral. Entretanto, para a homogeneidade e fidelidade nas difusões no mundo, os interessados poderão solicitar à nova ordem informações sobre as formas e meios de difusão, que lhes serão remetidas orientações necessárias. Deseja então o Senhor Jesus assegurar a sua gratidão e reconhecimento a todas as pessoas que, compreendendo esta alta finalidade da sua nova ordem, se disponham a ajudá-la da maneira ao seu alcance. Estas pessoas receberão em troca o galardão espiritual que lhes será posto ao regressarem ao alto, como serviços prestados diretamente ao Senhor Jesus, os quais ele se empenha em retribuir. Tudo quanto estabelece a constituição da nova ordem de Jesus e respectivos regulamentos, foi inspirado pelo alto e consta igualmente do que na ordem espiritual se encontra exarado, e bem assim nos seus regulamentos. No alto, pois, se inscreverão também os nomes de todos os membros inscritos na terra, cuja filiação se prolongará por séculos e milênios do porvir. Esta é a maneira que o Senhor encontrou de testemunhar o seu reconhecimento a todas as almas encarnadas que se dispuserem a ajudar, amparar e difundir os princípios e os objetivos desta nova ordem. O seguir o Senhor Jesus abordará o assunto relacionado com a manutenção da paz na terra, e o perfeito entendimento entre as nações. Para isso é necessário apenas que os dirigentes das nações e povos terrenos se capacitem de serem simples instrumentos ali colocados pela divina providência, para a prestação de serviço divino. Em tal situação facultado não é a esses dirigentes lançarem os seus irmãos armados contra os filhos de outras nações, seus irmãos também, com o objetivo de os destruírem. A divina providência decidiu, a partir de agora, chamar de regresso ao mundo espiritual as almas dirigentes das nações que se dispuserem a guerrear suas irmãs, como melhor senão o único meio de impedir os conflitos. A Terra necessita de paz para viver e progredir, e com ela toda a humanidade. Assim, pois, permitido não será de agora em diante aos responsáveis pela direção dos povos, lançarem-se à guerra punitiva ou de conquista, tal como sucedeu nos tempos passados. Mister se faz, por conseguinte, armarem-se os dirigentes temporários dos povos da terra, da sua fé na divina providência que ali os colocou, e para ela apelarem sempre que algum sério problema lhes surja, e que por sua gravidade suponham não poder resolver sozinhos. Em tais momentos, há apenas que entrarem em recolhimento, colocarem o joelho em terra e dirigirem uma prece fervorosa à divina providência, relatarem a situação e pedirem inspiração e ajuda para a solução equitativa e pacífica do problema. Aqueles dos governantes terrenos que assim procederem, podem estar de antemão seguros de que receberão a inspiração e ajuda de que necessitarem. Façam isso, pois, todos os governantes terrenos, em vez de decidirem por si derramar o sangue de seus irmãos de outras nações, na certeza de poderem resolver os problemas mais sérios que defrontarem. Façam isso, e a divina providência se encarregará do resto. 18ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Uma benção do Pai Celestial. Contatos com o Senhor Jesus. Guerra como trabalho remunerado. A guerra é demonstração negativa, vidência e audiência espiritual. A circunstância de o Senhor Jesus se encontrar em contato com as almas encarnadas na face da terra, ajudando-as, inspirando-as e esclarecendo-as acerca das leis espirituais, deve ser tida como uma bênção do Pai Celestial à humanidade terrena. Efetivamente, a presença do Senhor Jesus na terra acompanhado de numerosos assessores da sua corte celeste, representa o fato mais importante ocorrido na Terra depois do martírio do carpinteiro de Nazaré, há perto de 2000 anos. A urgência de que todas as almas encarnadas se decidam sem mais delongas a entrar em contato diário com a divindade por meio da oração sincera partida do coração, justifica de subejo esta deliberação do Senhor, de vir ao solo terreno e aqui se instalar com a sua equipe de assessores espirituais. Pretende o Senhor Jesus,
No contato que está mantendo com os dirigentes das nações mais poderosas, conseguir de todos eles a aceitação dos princípios e ponderações do Senhor no sentido de reformarem ideias e projetos relacionados com outras nações. Tem o Senhor Jesus apresentado a esses dirigentes de povos, durante o sono do corpo, o quadro vivo das consequências que poderiam suceder a qualquer conflito porventura deflagrado por sua responsabilidade. Resultados apreciáveis já conseguiu o Senhor Jesus em seu trabalho em favor da paz definitiva na terra, e tem motivos de esperar que isso se realize em breve tempo. Em seu contato com os dirigentes das nações poderosas durante o sono do corpo, o Senhor Jesus tem apresentado a cada um o compromisso por eles assumido no mundo espiritual ao pleitear em sua presente encarnação, quando muitos se comprometeram a trabalhar na terra exclusivamente em favor da paz e da harmonia geral. A recordação que o Senhor Jesus apresenta a cada um dos governantes das principais nações tem produzido efeitos bastante sensíveis, do que tem dado notícia os entendimentos registrados nos últimos meses. O Senhor Jesus tem advertido esses filhos, ocasionalmente detentores do destino de uma parcela das almas encarnadas, que a vontade e determinação do Pai Celestial é que as almas encarnadas se aproximem, se entendam e se harmonizem, através dos atos e feitos dos respectivos governantes, e jamais que se digladiem e se destruam por causa de interesses ilusórios de grandeza e predomínio terreno. O Senhor Jesus reuniu ultimamente no espaço os dirigentes principais de 19 nações terrenas em torno de uma mesa de conferências, aos quais solicitou que expusesse cada qual os seus objetivos políticos em relação às demais nações ali representadas. Neste tipo de conferências, pelo fato de estarem presentes os espíritos durante o sono do corpo, é impossível qualquer deles dissimular suas verdadeiras intenções porque tudo está presente e refletido no quadro mental de cada um. Desta maneira pode o Senhor Jesus inteirar-se da existência de projetos de natureza bélica os mais terríveis, não apenas por parte de uma ou duas nações, porém da parte de todas elas. Verificou o Senhor Jesus a carência de sentimentos fraternais por parte dos homens ocasionalmente exercendo a chefia de grandes parcelas de almas encarnadas, predominando as ideias de grandeza e predomínio de uns sobre os outros. Foi necessário prolongar por várias noites a duração da última conferência realizada na segunda quinzena do mês de junho de 1970, a fim de que bem claro ficasse o pensamento de todos os espíritos presentes. Verificou então o Senhor Jesus do cômputo geral das ideias ali enunciadas, que todos os projetos de natureza bélica apresentados à mesa da conferência tinham como justificativa fundamental a intocabilidade dos interesses materiais de cada uma das nações ali representadas. De uma das nações presentes surgiu a ideia da necessidade de se engajar a nação em guerra mais ou menos demorada com outras nações, com este objetivo estapafúrdio: dar emprego remunerado a alguns milhões de filhos desocupados que muito pesam na economia do país. Estando em guerra, alegava o representante de tal nação, esses filhos serão pagos pelos cofres públicos, é certo, porém estarão adquirindo compensações satisfatórias nos territórios conquistados. E ajuntou esse representante que o seu país encontra-se superpovoado e carecente de alimentos a tal ponto que a ideia da guerra se apresenta ainda como fator importante na redução demográfica. O Senhor Jesus ouviu atento a exposição do governante da nação em causa, dizendo-lhe a seguir palavras de grande simpatia e ponderação acerca do que ouvira. Disse-lhe o Senhor Jesus ser o fato conhecido desde muito pelas forças superiores do mundo espiritual, e que desse conhecimento resultou a programação de uma série de acontecimentos telúricos a ocorrerem nesse país, com a finalidade de ampliar grandemente as áreas de produção de alimentos para os respectivos habitantes. Informou ainda ao Senhor Jesus que pelo menos um terço das regiões montanhosas daquele país seriam revolvidas pelos acontecimentos telúricos já em andamento, com real proveito para sua enorme população. Exortou finalmente o Senhor Jesus o dirigente da nação em causa, uma grande alma, a estudar o emprego de sua população disponível no amanho e cultivo de algumas regiões ainda desaproveitadas, no que seria ajudada pelas forças superiores,
fazendo cessar de todas as ideias guerreiras então existentes. Exortou ainda o Senhor Jesus os dirigentes de outras nações presentes à conferência, a um entendimento fraternal com o governo da nação em causa, não apenas abrindo as portas de suas nações à imigração daqueles filhos necessitados de trabalho, como também na intensificação das relações de trocas comerciais considerando as grandes possibilidades da nação em causa em fornecer diversos produtos da sua especialidade. O resultado final da conferência, realizada há pouco sob a presidência do Senhor Jesus, pode ser considerado bastante satisfatório para a paz definitiva neste planeta. Em decorrência da citada conferência, já está verificando o Senhor Jesus uma sensível mudança de atitudes entre vários governos, com elaboração de projetos de acordo em torno de questões então consideradas insolúveis por meios pacíficos. Alguns tratados de amizade e cooperação estão sendo preparados por outras nações, sendo de se esperar que o mundo terreno realize em breve prazo um grande avanço no sentido do estabelecimento da verdadeira fraternidade entre os povos que o habitam. Este é um dos grandes objetivos da vinda do Senhor ao solo terreno com sua luminosa equipe de assessores espirituais. É tempo de sobra para que tal aconteça, pois que não tem justificativo o fato de que vivendo na Terra, almas encarnadas que no alto se mantinham em perfeita harmonia e entendimento fraterno, aqui se tornem de tal maneira ambiciosas, orgulhosas e prepotentes, capazes de se entregarem à destruição de seus irmãos encarnados. É necessário refrear ao máximo a onda de maus sentimentos que envolve as diversas parcelas da humanidade, quando esta é formada pelo conjunto de almas que se encontram na Terra. É preciso considerar que as divisões e demarcações existentes no solo terreno foram criadas pelos homens na sua ambição de grandeza e domínio. A Terra é um todo em si, destinada à manutenção das almas que a divina providência determinar que venham em tarefa de aprendizado a este sólido planeta. Não concebe, pois, a divina providência, que se estabeleçam lutas de morte entre seus filhos encarnados, quando a finalidade de sua vinda ao plano físico teve por único objetivo a aquisição de maior volume de luzes espirituais. A divina providência considera, por conseguinte, o fenômeno da guerra uma demonstração negativa dos dirigentes das nações terrenas, levando-as à prática do maior crime que existe, destruir a vida do semelhante que nenhum mal lhes fez. Isso, porém, terminou a partir de agora. A divina providência não mais contemporizará com os chefes guerreiros dos povos da terra, chamando-os de regresso ao mundo espiritual antes que eles possam dar início a novos conflitos. Desta maneira tem a divina providência a certeza de haver posto um ponto final nos conflitos armados que de longas eras têm derramado o sangue precioso de tantos milhões de seres que aqui vieram para viver, aprender e evoluir espiritualmente. Em seguida o Senhor Jesus deseja abordar outro assunto do maior valor para quantos se encontram vivendo mais uma encarnação neste plano físico, que é a concessão das faculdades mediúnicas da vidência e audiência às almas encarnadas. Estas duas faculdades, principalmente, já são congênitas a todos os homens e mulheres, representadas por duas pequenas glândulas localizadas na cabeça. Estão, porém, em princípio de desenvolvimento para poderem funcionar a contento do ser humano. Seu crescimento pode ser bastante ajudado pelos respectivos portadores por meio de um pequeno exercício diário. Este pequeno exercício pode constar de uma concentração do pensamento de cada um nestas pequenas glândulas, imaginando ajudá-las a crescer e desenvolver-se diariamente. Este pequeno exercício projetará uma vibração mental sobre a glândula respectiva, ou sobre as duas ao mesmo tempo, tendo efeito semelhante ao derrame de uma vasilha d'água diariamente no pé de uma planta ou flor que se deseje ver crescer. A vibração mental projetada sobre as glândulas da vidência e audiência terá o mérito de alimentá-las lenta mas firmemente para que possam entrar em funcionamento pleno, com grande alegria para seus portadores. Este é um exercício que todos podem fazer com real proveito e grande alegria, em face das possibilidades que terão de ver e ouvir as entidades espirituais que os visitarem. O uso das faculdades auditiva e visual equivalerá a um avanço de alguns séculos no desenvolvimento espiritual das almas encarnadas. Procurem, pois, desenvolver tão úteis faculdades.
No aproveitamento desse exercício avançareis alguns séculos no desenvolvimento espiritual. Em outras mensagens da Grande Cruzada, também encontrareis mais exercícios fáceis. 19ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. O pórtico do século XXI, o combustível das almas, problema que se agrava, a presença do Senhor na Terra, o valor da psicografia, como desenvolvê-la. Os acontecimentos programados para este fim de século, a se registrarem no mundo terreno, estão destinados a uma repercussão jamais verificada neste pequeno planeta. Com as modificações operadas em sua estrutura física, o mundo terreno está destinado a um avanço notável no que diz respeito à vivência das almas que tiverem a ventura de encarnar a partir do início do próximo século. Mas não apenas se beneficiarão dessa mudança de condições as almas que vierem a partir do ano 2000. Todas as pessoas que lograrem transpor o pórtico do próximo século também se beneficiarão da mudança a ser operada, graças à elevação das vibrações mentais do ambiente terreno. O Senhor Jesus, agora atuando diretamente no plano físico, está por sua vez cumprindo a parte que se reservou desde vários séculos, de vir falar diretamente ao coração das almas encarnadas, incentivando-as à prática da oração diária à divindade, como fator indispensável ao seu progresso evolutivo, e, por conseguinte, à sua felicidade espiritual. Uma imagem deste fenômeno o Senhor apresenta, para melhor compreensão dos leitores destas mensagens. Imaginem a existência de uma nave belamente construída pelo homem para se alçar no espaço, tal como os milhares delas em tráfego na Terra. Um elemento, sobretudo, se torna indispensável para que a nave se movimente e alce o voo com toda a segurança. Esse elemento é o combustível. Sem uma larga provisão de combustível, a nave terrena não passaria de um objeto material preso ao solo, sem outra qualquer utilidade. Uma vez, porém, abastecida do combustível adequado, ela que se ergue do solo com toda a segurança e vence as distâncias que lhe cumpre vencer. Toda a sua estrutura, por mais perfeita, não lhe permitiria elevar-se do solo sem a quantidade necessária do combustível. Transportemos esta imagem para a vida das criaturas humanas e encontraremos uma analogia perfeita em relação ao plano espiritual a que pertencem. Para que possam elevar-se do solo terreno após a cessação da vida do corpo, elas necessitam de dispor também de um elemento específico, para que possam elevar-se até o plano a que pertencem no mundo espiritual. Esse elemento é constituído pelo conjunto de orações diárias de cada criatura durante a sua vida terrena. Para maior esclarecimento, diz o Senhor Jesus que esse conjunto de orações diárias construiu a maior ou menor dose de fé de cada criatura. O combustível, por conseguinte, de que necessitam as almas após a cessação da vida corporal, chama-se fé. E tal seja o volume desse combustível em cada alma desencarnada, mais rápida e segura será sua viagem de regresso ao seu plano de vida no além. Muitas almas, infelizmente, se sentem privadas desse precioso elemento após se desligarem do corpo pela morte deste, aí ficam perambulando sem rumo certo, por lhes faltar o elemento fé para alçarem voo do solo terreno. Por este motivo, pela necessidade de reduzir ao mínimo ou mesmo eliminar de todo o número de almas em tais condições, é que o Senhor Jesus decidiu deslocar-se da sua corte celeste para se instalar no solo terreno, e, através destas mensagens, se empenha em esclarecer devidamente as almas encarnadas a este respeito. É verdade que o fato existe desde o início do povoamento da Terra pelo gênero humano. Entretanto, no início e até há poucos milênios, sendo a população reduzida, mais fácil se tornava às forças superiores recolher e conduzir para o alto as almas retidas no solo terreno por sua falta de preparação espiritual. Como, porém, a população terrena vem crescendo a uma média de 5% ao ano em todo o mundo, acontece que o número de almas desencarnadas, numa proporção de 2% em números redondos, eleva de muito o número das almas despreparadas que permanecem em contato com as encarnadas. É urgente, por conseguinte, fazer sentir a todos os homens e mulheres a necessidade, não apenas a conveniência, de irem se preparando com empenho, para aumentarem a sua dose de fé, não só para efeito do seu recolhimento após a morte do corpo,
como também no sentido de se projetarem a planos mais elevados e mais felizes, do que aqueles que deixaram no mundo espiritual para viverem a sua presente encarnação. Estes esclarecimentos do Senhor Jesus têm o único objetivo de ajudar todos os homens e mulheres a se prepararem convenientemente para empreenderem com êxito a viagem de regresso ao mundo espiritual. São, por conseguinte, esclarecimentos do maior valor para todos os seres humanos, e bom seria que os leitores destas mensagens os fizessem chegar ao conhecimento de amigos e conhecidos, na certeza de lhes estarem proporcionando um grande bem. Os leitores que isto fizerem podem contar de antemão com o reconhecimento do Senhor Jesus. Em seguida, o Senhor Jesus deseja afirmar a não pequeno número de pessoas que se recusam a aceitar o fato de sua presença no solo terreno, julgando isso impossível em face de sua grande elevação espiritual. Deseja afirmar o Senhor a esses filhos que não é de agora que o Senhor se desloca da corte celeste para a terra. Isto sempre aconteceu desde que o Pai Celestial lhe confiou este rebanho humano para apacentar e conduzir. Agora, porém, que se tornaram necessárias modificações substanciais na estrutura física do planeta, com repercussões notáveis na sua população, decidiu o Senhor permanecer por mais longo período para acompanhar de perto a evolução dos acontecimentos. Para isso, o Senhor Jesus encontrou no território brasileiro o local ideal para sua instalação, inclusive o instrumento mediúnico necessário para receber estas mensagens. Sem o instrumento adequado, muito difícil se tornaria a divulgação do pensamento, conselhos e ensinamentos que o Senhor Jesus deseja difundir a todas as almas encarnadas. Felizmente, porém, este instrumento ainda se encontra na Terra por determinação do Senhor, cujo regresso ao mundo espiritual estava previsto para o ano de 1968. A propósito, deseja o Senhor recomendar a todas as almas encarnadas o exercício da psicografia com empenho e sinceridade, porque através desta faculdade maravilhosa, permitam a expressão, muitos esclarecimentos novos ainda deverão chegar às almas encarnadas. Não fora vindo deste instrumento em fins do século passado, e o seu empenho em se aperfeiçoar no desenvolvimento desta faculdade mediúnica, e não teriam sido divulgadas as obras que constituem a grande cruzada de esclarecimento que tantas alegrias tem proporcionado a vários milhares de seres humanos. Como desenvolver esta faculdade maravilhosa? Perguntaram talvez muitas almas interessadas no seu desenvolvimento. O Senhor Jesus responde que bem facilmente poderão as almas interessadas desenvolver esta faculdade, com a finalidade de servir de intermediárias a outras entidades evoluídas, como ao próprio Senhor Jesus. Para desenvolver a psicografia são necessárias estas três condições: aptidão, tempo e boa vontade. A aptidão consiste do conhecimento básico do idioma, para registrar no papel ditado da entidade a mente telepática do aparelho. Para isso, a simples conclusão do curso primário e mais algumas leituras, é mais do que suficiente. Havendo deficiências a corrigir na ortografia, fácil será corrigi-las após a conclusão do ditado. Havendo, portanto, aptidão e tempo para exercitar a psicografia, o seu desenvolvimento só necessitará de boa vontade para o êxito completo dessa esplêndida faculdade. E como começar? Perguntareis ainda. Recomenda o Senhor Jesus às pessoas interessadas escolherem dia e hora certos na semana e sentarem em local silencioso frente a uma mesa de qualquer tamanho, munidas de papel e lápis para começarem. Elevem então uma prece à divindade ou ao Senhor Jesus, pedindo a presença de alguma entidade credenciada para iniciar o exercício da psicografia. Em seguida, prestem atenção ao que sentirem ou ouvirem em sua mente telepática, porque será o princípio do ditado transmitido pela entidade presente. Escrevam as palavras que lhes ocorrerem, sem se preocuparem com o que possa ser. Há pessoas que, como este instrumento, recebem da primeira vez um assunto completo. Outras necessitarão de prosseguir no exercício sempre nos mesmos dias e horas marcados, para se desenvolverem, e em breve prazo aí estarão novos instrumentos mediúnicos para servirem de intermediários entre o mundo espiritual e o terreno. O desenvolvimento da faculdade psicográfica ainda proporciona grandes alegrias aos seus portadores.
poderão receber frequentemente a visita dos seus familiares que partiram da Terra, e com eles conversarem através da psicografia. Eles sentir-se-ão imensamente felizes em poderem dirigir sua palavra aos entes queridos que deixaram nos lares, e ouvirem também sua palavra, para eles desencarnados imensamente grata. Aí tem os leitores o processo de se poderem comunicar por meio da psicografia com aqueles que partiram dos seus lares e que continuam a viver no mundo espiritual, tão vivos e ativos como se na Terra permanecessem. Para um esclarecimento complementar, informa o Senhor Jesus que existem no mundo espiritual muitos milhares de almas desejosas de descobrir na Terra um médium em condições de com ele trabalhar psicograficamente, na difusão de conselhos e ensinamentos da maior utilidade. Existem, inclusive, estudiosos e cientistas ansiosos por transmitir à Terra seus estudos aperfeiçoados no além, em torno de novas descobertas que muito poderão servir ao progresso terreno. Para isso eles dependem apenas de um instrumento mediúnico em condições de receber fielmente as suas ideias através da psicografia. Mas existem inclusive, escritores, poetas, músicos, pintores, escultores e outros artistas que muito apreciam entrar em contato com almas encarnadas para lhes transmitirem suas ideias. Aí fica para o estudo dos afortunados leitores destas mensagens, um punhado de ideias de grande valor, as quais fácil será aproveitar uma vez que nenhum dispêndio existe para o seu recebimento. O Senhor Jesus sentir-se-á muito feliz se alguns dos seus leitores se dispuserem a trabalhar como intermediário do mundo espiritual, do que muitos se alegrarão algum dia ao contemplarem do além o trabalho que tiverem podido realizar na Terra em conjunto com entidades espirituais. A todos o Senhor promete um belo galardão do serviço divino, no seu regresso da Terra. Esse é um dos inúmeros exercícios que encontrareis nas mensagens. 20ª mensagem de ensinamentos espirituais. A criação desta nova ordem de Jesus, bastarão 30 minutos, importante ponto doutrinário, departamentos religiosos na Terra, uma revelação do Senhor Jesus, os ensinamentos espiritualistas. Para esclarecer devidamente a população terrena acerca dos seus compromissos para consigo mesma como almas encarnadas que são em busca de maior índice de progresso espiritual, criou o Senhor Jesus esta nova ordem que deverá estender-se a todo o planeta. Bem sabe o Senhor que muito grande é o número de almas que se sentem mais ou menos felizes na sua vivência terrena, não tendo sentido ainda a necessidade da oração divindade, a qual talvez atribuam uma importância secundária. As almas em tais circunstâncias deseja dizer o Senhor que os tempos estão para mudar, e poderá dar-se que a vivência tranquila de agora se modifique, e estas almas poderão encontrar-se em situação diferente. Quando essa oportunidade chegar, porque costuma chegar sempre a todos os seres humanos, recorram sinceramente à oração divindade a fim de receberem a sua divina assistência e proteção. As situações peculiares a todas as almas que vivem na Terra tendem a modificar-se em períodos maiores ou menores, segundo a carta de vida de cada alma, acontecendo frequentemente a não pequeno número sentirem-se projetadas numa depressão algo profunda, após haverem vivido fases tranquilas mais ou menos prósperas. Estas mudanças são peculiares a todas as almas encarnadas e têm por finalidade em muitos casos despertá-las da anestesia em que vivem em relação à vida espiritual. A divina providência, que acompanha de perto a situação de todas as almas encarnadas, sabe quando se torna necessário despertá-las para a espiritualidade, em proveito exclusivo delas próprias. O quadro que aí fica faz parte da vivência das almas encarnadas, e seu estudo é da maior importância para todas. Sabendo-se quão difíceis e demoradas são, no além, as permissões das forças superiores para as almas poderem voltar à Terra, e sabendo-se inclusive quão grande é o número de almas desejosas e necessitadas de reencarnarem em busca de novos índices de progresso, fácil será compreender a razão das repetidas recomendações do Senhor Jesus e de seus emissários, no sentido de que todos os homens e mulheres estabeleçam em suas 24 horas, 30 minutos que sejam para orar e meditar, o que equivalerá para cada um às 2 principais refeições para alimento do corpo. Se não vejamos todo o fenômeno em si,
As almas encarnadas sentem necessidades de alimentar o corpo para o manterem forte e sadio, o que é perfeitamente justo. E para que serve o corpo às almas nele encarnadas? Será unicamente para trabalhar e acumular bens de fortuna que as engrandeçam. O Senhor Jesus responde a essa questão esclarecendo que a finalidade do corpo físico é exclusivamente a de permitir às almas viverem na Terra o mais longo período possível, durante o qual irão acumulando experiências e conhecimentos de que necessitam para o seu maior nível espiritual. Daí então a necessidade de se manterem em contato diário com as forças superiores do mundo espiritual por meio da oração divindade, do que resultará receberem a inspiração, proteção e ajuda nos seus empreendimentos. Claro deve ficar, por conseguinte, esta dualidade de objetivos das almas que receberam permissão para voltar à Terra, as possibilidades de contribuírem para o progresso do planeta com seus estudos e pesquisas, mas também a necessidade de alcançarem novas luzes por meio das obras meritórias em favor dos semelhantes, e a ampliação daquelas que trouxeram do alto, através de suas orações diárias à divindade. Claro ficará, outro sim, que nenhuma alma parte para a Terra com o único objetivo de trabalhar e reunir fortuna para legar aos seus. O objetivo principal, aquele que predominou na concessão obtida pelas almas junto às forças superiores do mundo espiritual, foi o de ampliar cada uma o foco que construíram em vidas anteriores, através da oração e das boas obras. E sabem, acaso, as almas encarnadas, o quanto lhes custou esta sua presente encarnação em período de espera no mundo espiritual? O Senhor Jesus lhes informa que cada alma regressada da Terra no tempo próprio, terá de aguardar no alto nunca menos de um século até que possa receber permissão para reencarnar. Durante esse período as almas procuram assimilar quanto aprenderam na Terra e se encontram em seu arquivo espiritual. Nessa operação de assimilação as almas se empenham em separar as boas das más ações que praticaram, uma espécie de separação do joio do trigo. Muitas almas procedem a essa operação com tal critério e sentido moral, que esse trabalho logo se reflete em sua aura, onde apenas aparecem os seus bons atos. Mas como um século oferece margem para outros estudos e atividades, as almas estagiárias que desejam aprimorar-se pelo estudo durante o período de seu estágio, ingressam no curso que lhes aprouver, dentre os inúmeros existentes no plano espiritual. Considere então as almas encarnadas do presente, as delongas vencidas no seu último estágio no mundo espiritual, e digam se lhes será ou não conveniente seguirem as recomendações do Senhor Jesus para que se mantenham em contato permanente com a divindade por meio da oração. Hão de certamente concordar com o Senhor Jesus em que realmente se torna indispensável esse contato para o melhor aproveitamento de sua encarnação atual. Há um ponto doutrinário que o Senhor Jesus deseja esclarecer principalmente às almas encarnadas no Ocidente, a fim de eliminar algumas dúvidas que possam surgir. É quanto à autoridade do Senhor Jesus para falar à população de todo o planeta, em face da existência de outros princípios religiosos em outros países ou regiões da Terra. Esse ponto é muito fácil de esclarecer, dizendo o Senhor Jesus que todos aqueles princípios, embora subordinados do meio terreno a entidades diversas, obedecem no mundo espiritual a uma única chefia que é a do Senhor Jesus. É ao Senhor Jesus que está feita a evolução espiritual de todas as almas pertencentes ao ciclo terreno, e que somam atualmente cerca de 10 bilhões, entre as encarnadas na Terra e as desencarnadas no alto à espera de novas oportunidades. Poderemos então considerar os diversos credos ou princípios religiosos praticados em outros países do mundo, como departamentos religiosos com suas sedes no mundo espiritual, com um chefe eleito e venerado pelas respectivas populações. A cúpula, porém, de todos esses departamentos religiosos, é exercida pelo Senhor Jesus, tendo por assessores os chefes de cada um daqueles departamentos. Uma pesquisa que alguém se propõe a fazer em qualquer país do Oriente Próximo ou distante, irá apontar a existência de uma profunda veneração pelo Senhor Jesus por parte dos principais sacerdotes ou mentores de cada um daqueles princípios religiosos não cristãos. Muito grato seria, pois, ao coração do Senhor Jesus,
que estas mensagens pudessem chegar aos povos orientais devidamente vertidas para os respectivos idiomas, na certeza de que muito apreciadas seriam. O fato de estarem sendo estas mensagens redigidas no Brasil, deve-se a duas circunstâncias principais, a saber, a primeira delas é a de ser o Brasil uma nação fundamentalmente pacífica, povoada por um conjunto de almas escolhidas para nela reencarnarem desde a sua descoberta há perto de 500 anos. E a segunda é encontrar-se vivendo no Brasil o único instrumento que por uma circunstância especial, está em condições de prestar este grande serviço ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus aproveita a oportunidade para fazer uma revelação importante. Esta que o médium que estas mensagens está psicografando, não é outro senão seu irmão Tiago de há 2000 anos, o qual desde então vem servindo ao Senhor em diversas encarnações. Esta é uma das razões pelas quais o Senhor Jesus veio instalar-se de preferência no solo brasileiro, e é aqui ditar estas mensagens no desenvolvimento dos ensinamentos da sua nova ordem. Em seguida o Senhor Jesus deseja abordar outro tema da maior importância para todas as almas em peregrinação pela terra no momento que passa. Refere-se o Senhor ao fato de numerosas almas se mostrarem refratárias aos ensinamentos espiritualistas. Sabe o Senhor perfeitamente que isso se deve em grande parte à oposição das religiões terrenas ao estudo destes belos ensinamentos, porém isso tem duas explicações que no fundo se completam. A primeira delas reside no fato de o espiritualismo pregar, com todo o acerto, a sobrevivência e reencarnação das almas em vidas sucessivas, e a segunda explicação reside no temor das religiões opositoras, de verem desertos os tempos, uma vez aceito pela generalidade da população terrena o princípio reencarnacionista, que é verdadeiro e absolutamente indestrutível. Não obstante os temores aqui apontados, é chegado o tempo de todas as almas se agarrarem com determinação ao espiritualismo que representa a existência da própria alma e explica logicamente a sua estada novamente na Terra. Não admira, contudo, a oposição e até o combate ao princípio espiritualista por parte de alguns credos religiosos existentes na Terra, porque, por extraordinário e incrível que pareça, existe no mundo espiritual quem se mantenha na corrente negativa, não obstante reconhecer-se como a alma desencarnada, isto é, espírito. O fato é explicável por meio de uma imagem bastante simples, que é a seguinte: se impregnardes de algum colorante de rígida fixidez a algum objeto material, esse colorante aderirá de tal maneira à superfície do objeto, que nenhum tipo de detergente poderá limpar-lhe a superfície. Para eliminar de toda a ação do colorante existem apenas duas maneiras: ou deixar que a ação do tempo disso se encarregue, e poderão decorrer meses e anos para isso, ou proceder-se a uma raspagem para esse fim. Com as almas desencarnadas que se conservam irredutíveis na aceitação do espiritualismo, sendo embora espíritos, há que esperar que o decorrer do tempo lhes transmita a convicção da existência do espiritualismo que no momento contestam. Isto terá de ocorrer lentamente em consequência da própria observação, uma vez que a ninguém pode interessar o emprego da ação mecânica da hipótese acima apresentada. Na lei espiritualista não existe nenhuma espécie de violência, já foi dito pelo Senhor Jesus em mensagens anteriores. Compete a cada alma aprender individualmente dos fatos ao seu alcance, a convicção da existência da lei das reencarnações, conjugada em seu perfeito funcionamento com a sobrevivência de todas as almas existentes no universo. As religiões são como departamentos de uma só chefia espiritual no espaço. 21ª mensagem de ensinamentos espirituais. Todos vão necessitar do Senhor. A tempestade aproxima-se e podem surgir imprevistos, o mau hábito de criticar, outros hábitos condenáveis, um ensinamento de grande valor. A vinda do Senhor Jesus ao solo terreno para uma permanência mais ou menos longa, tem o mérito de se encontrar o Senhor em mais estreito contato com as almas encarnadas, e melhor e mais rapidamente poder atender às suas solicitações. Deseja o Senhor Jesus fazer sentir a todas as almas encarnadas, ou seja a todos os homens e mulheres deste fim de século, que em nenhuma época do passado tanto necessitaram da presença e atendimento do Senhor. Com a proximidade do encerramento deste século,
Vários acontecimentos se positivarão em todo este planeta terreno, e para vivê-los e vencê-los, todas as pessoas vão necessitar da presença e socorro do Senhor Jesus. Ele aqui está, portanto, para receber os pedidos e as vibrações das almas que necessitarem da ajuda do Senhor, onde quer que elas se encontrem. O fato de o Senhor Jesus se haver instalado em solo brasileiro, não o impede de receber todos os pedidos e vibrações de qualquer outra região da Terra, e prontamente atendê-las como se fizer necessário. Para que isso aconteça com maior facilidade, recomenda o Senhor Jesus a todas as pessoas de todo o mundo que procurem manter-se em contato diário com a divindade através da prece e da meditação, conservando com isso perfeitamente limpo o seu campo mental. Havendo esse cuidado por parte das almas encarnadas, o seu campo mental irradiará facilmente as vibrações e pedidos de assistência espiritual, ajuda ao socorro, no momento em que dele possam necessitar. Esta recomendação do Senhor Jesus assim repetida, tem o objetivo de firmar na mente dos leitores destas mensagens a necessidade de se prepararem devidamente para enfrentar e vencer a tempestade que poderá desabar a qualquer momento. Dizendo tempestade, o Senhor deseja significar tudo quanto preparado está para acontecer neste mundo terreno, e grandes abalos produzir por toda parte. Assim pois, segundo o velho rifão de que quem me avisa meu amigo é, está o Senhor Jesus insistindo na necessidade premente de todas as almas encarnadas se voltarem desde já para a divindade por meio de suas preces diárias, não apenas para a aquisição de novas e maiores luzes, como também para que a divindade saiba onde essas almas se encontram. É comum ouvir-se de pessoas vivendo vida mais ou menos tranquila, a declaração de que não praticam a prece diária à divindade por julgá-la desnecessária em face da sua estabilidade de vida. Ainda assim a prece é necessária segundo a imagem seguinte: vai o viajor com o seu veículo pela estrada fora, inteiramente despreocupado porque tudo no veículo funciona contento e ele conhece bem o caminho. Mas pode suceder que, por circunstâncias eventuais, algo haja sucedido a certa altura, como, por exemplo, o aluimento de alguns metros do leito, formando-se um obstáculo à sua marcha. Se o viajor se encontrar devidamente preparado, ele enxergará de longe o obstáculo e freará o veículo a tempo, salvando-se possivelmente de morte certa. Em caso contrário, ele poderá mergulhar como veículo no precipício sem possibilidade de salvação. Transportemos a imagem para a vida espiritual das almas encarnadas, e melhor se compreenderá a razão de insistência do Senhor Jesus a respeito da necessidade da preparação espiritual de todas as almas ao longo de sua caminhada, a fim de se livrarem dos imprevistos que podem ocorrer a cada uma delas em sua marcha pelos caminhos terrenos. O Senhor Jesus sabe muito bem qual o tipo e extensão desses obstáculos, e por isso se empenha em convencer a todos os homens e mulheres da necessidade de se comunicarem diariamente com a divindade por meio da prece e da meditação. Desta maneira não poucos males e sofrimentos se evitarão à grande maioria das almas encarnadas, inclusive a preservação da vida terrena em face dos acontecimentos próximos. Responsável que é o Senhor Jesus pelo rebanho humano recebido do Pai Celestial para conduzir e aprimorar moralmente, o Senhor Jesus, conhecedor como é do terreno em que o rebanho se encontra como que inteiramente às cegas, muito se empenha em indicar a melhor maneira desse rebanho se conduzir e poder alcançar a verdadeira meta de sua vinda mais uma vez à Terra. Eis porque o Senhor insiste, não apenas na conveniência, mas necessidade urgente da preparação espiritual de todas as almas encarnadas em face do que vem por aí. O assunto já está de tal maneira esclarecido e repisado, que o Senhor se dispensa de nele insistir, para se ocupar de outros não menos importantes. Tratará o Senhor Jesus em seguida do velho hábito existente por toda a parte neste planeta, de se entregarem as pessoas a comentar a vida de outras, pelo mero prazer de criticá-las. Semelhante hábito encontra-se catalogado entre a série de defeitos das almas encarnadas de longos séculos e milênios, do qual advém frequentemente vários tipos de sofrimento para essas almas. O fato de algumas pessoas se entregarem ao prazer de falar de outras, criticá-las em seus hábitos e procedimentos,
em nada contribuindo para a felicidade de quem o faz, tem o demérito de atrair perturbação e sofrimento para quem se entregar a esse tipo de passatempo. A lei mental estabelece nesses casos uma ligação muito estreita entre as pessoas que se divertem com tal passatempo, e aquelas que se criticam. Como se encontram por toda a parte entidades negativas em todo o ambiente terreno, aquelas que porventura se encontram junto às pessoas criticadas, costumam deslocar-se através da linha mental estabelecida pelas pessoas que de perto ou de longe se entregam à crítica, e a elas se encostam, seja para vingar as criticadas, ou seja para mudarem de ambiente. De uma maneira ou de outra, há sempre um sério inconveniente para quem se entrega ao prazer de falar da vida alheia, como costumais dizer na terra, inconveniente esse que pode resultar numa enfermidade. É por conseguinte recomendável o abandono de semelhante hábito, que nada constrói de bom para aqueles que o praticam e muito poderá prejudicá-los. O Senhor Jesus tem observado agora de bem perto outro procedimento muito frequente das pessoas que dispõem de tempo e recursos, para se entregarem à prática de atos desprimorosos e por isso condenáveis, em relação a outras pessoas que se encontram no desempenho de suas tarefas normais. Refere-se o Senhor ao que sucede constantemente entre criaturas jovens dispondo de recursos para se entregarem à prática de ações nada recomendáveis, de tentar desviar dos seus afazeres outras criaturas de boa formação moral, e atraí-las para o seu divertimento. O Senhor Jesus não deseja dar maior clareza ao assunto, estando certo, porém, de ser o mesmo compreendido tal como se encontra exposto. Deseja, entretanto, esclarecer que os recursos materiais desperdiçados inadvertidamente pelas pessoas de mentalidade ainda mal formada, irão fazer-lhes falta nos dias futuros, quando deles necessitarão. O futuro das pessoas assemelha-se à construção de um edifício de pedra e cal. Cada fração monetária desperdiçada representa um tijolo a menos nas paredes da construção, prolongando indefinidamente o seu acabamento. Uma criatura ajuizada não desperdiçará os recursos que pode reunir, mas os aproveitará da melhor maneira em preparar o próprio futuro de tranquilidade e bem-estar. As criaturas que por ignorância ou desídia desperdiçam os recursos que a divina providência lhes colocou nas mãos, muitas vezes para os experimentar, dificilmente conseguirão levantar a sua obra terrena para o seu próprio bem. A divina providência costuma experimentar de várias maneiras as almas encarnadas antes de lhes conceder a prosperidade material. Aquelas das almas encarnadas que falharem no primeiro teste, poderão passar no segundo ou no terceiro, logrando então a ajuda da divina providência. Falhado, porém, o terceiro teste, terão essas criaturas de contar exclusivamente com os próprios esforços, e dificilmente conseguirão levantar o seu edifício terreno. Há por isso toda a conveniência em que as almas encarnadas estejam atentas desde tenra idade às oportunidades facultadas pela divina providência em prol de sua prosperidade. Este é um ensinamento de grande valor para todos os jovens, o qual deveria ser-lhes ministrado pelos próprios pais, em palestras e conselhos oportunos. É necessário incutir na mente de todos os jovens certos princípios espirituais como este, por exemplo, com que se evitará o desperdício de recursos que poderão faltar mais tarde na vivência de cada alma. É uma recomendação que o Senhor Jesus transmite a todos os pais da terra, no sentido de bem preparar os filhos para vencerem na vida. Deseja o Senhor Jesus esclarecer ainda, que ninguém nasceu na terra para levar uma vida de pobreza e necessidade, vivendo em meio à fartura e prosperidade geral. Há certos princípios que podem levar as pessoas menos favorecidas pelo nascimento a alcançarem situações bastante cômodas e até de grande projeção no meio em que vivem, dependendo apenas do conhecimento de certos princípios espirituais que regulam a ascensão das almas encarnadas. Esses princípios constituem verdadeiras regras a serem observadas na vida de todas as pessoas, e se encontram ao alcance de quem desejar conhecê-las. Recomenda o Senhor Jesus em primeiro lugar a todas as almas encarnadas manterem ligação perfeita com a divindade pelo processo já descrito, que é a prece e meditação diárias. O período de meditação tem uma finalidade ainda ignorada por muitas pessoas,
que é a oportunidade mais propícia para as forças superiores inspirarem a mente das pessoas em estado de meditação, certas ideias e pensamentos de que estejam necessitando para o seu maior êxito no momento. Durante os 10, 15 ou 20 minutos da meditação, as forças superiores transmitem às pessoas em estado assim receptivo, as ideias que as ajudarão, não só a vencer possíveis obstáculos do momento, como também aquelas que deverão frutificar na mente humana para lhe proporcionar o bom encaminhamento e a vitória nos seus empreendimentos. Poderá alguém supor que a recomendação do Senhor Jesus e a dos seus emissários no sentido